Vamos continuar as nossas entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal. Estamos no coração da cidade de Esposendense, aqui no X-Praça, que nos acolhe ao longo destes dias nestas entrevistas, aqui muito próximo do edifício da Câmara Municipal de Esposende. Edifício esse que a Joana Santana, que é candidata da Coligação Democrática Unitária, do PCP, pretende habitar já a partir do próximo mês de outubro. A Joana é bióloga de profissão. Garanto-lhes que vamos ter uma entrevista muito interessante, mas comecemos pelos temas mais políticos e passaremos depois aos temas pessoais. Joana, primeiro, muito obrigado por teres aceito o nosso desafio de conversar um bocadinho connosco. Diz-me uma coisa, a habitação é uma preocupação também para o PCP? Antes de mais, gostaria de vos agradecer ao E24 e a vocês por este convite e por esta iniciativa, não é? De trazer aqui ao público a pluralidade de ofertas que têm, não é? Isto não é só uma ou duas forças políticas, há muito mais aqui em jogo e muito obrigada por isso. Relativamente, sim, a habitação é uma prioridade, é de facto um problema muito grande no concelho, na verdade não é só no concelho, não é? No país, não é? Mas há questões que são um problema nacional e que as autarquias não podem resolver diretamente, mas a habitação é algo que podem resolver diretamente. E nós temos propostas concretas nesse sentido. Estou aqui a olhar um bocadinho para o nosso programa, temos uma das coisas que nós falamos logo à cabeça é o combate à especulação imobiliária, não é? Porque de facto é isso que faz os preços subirem. E como é que nós podemos fazer isso? Pode haver um programa público de habitação em Esposende, em que a Câmara tenha uma parte prioritária, encabeça esse programa, não é? De habitação pública e que o ponha ao serviço das pessoas a preços acessíveis. E outra das formas que se pode também regular o problema da habitação é precisamente promover o alojamento local, é uma coisa que tem contribuído, todos nós sabemos, não é? Que contribuiu para o aumento do preço das casas e para a redução de casas disponíveis, e isso faz inflacionar os preços, não é? E está a acontecer um bocadinho por toda a Europa, primeiro houve este boom, mas agora as pessoas perceberam que não se pode continuar assim e que está a haver um certo controlo por parte das autarquias, dos municípios, para regular um bocadinho este alojamento local. E ele tem, de facto, tem que se pôr um teto do que é possível existir no município e isso ser devidamente fiscalizado. Pronto, isto são assim as grandes medidas que nós vemos neste Sim, a especulação imobiliária, efetivamente, os preços em Esposende tornaram-se proibitivos para quem quer vir morar para cá, não é? É quem quis vir morar para cá, quem morava cá, nasceu cá e não quer sair, não é? Quer continuar cá a sua vida, porque estava em casa dos pais, mas quer trabalhar, quer fazer a sua família, não é? E não consegue, não é? Tem que continuar, ou então tem que sair do concelho. E tem que sair do concelho porque há pessoas a morar em Esposende que trabalham no Porto, em Braga, em Viana do Castelo, mas gostavam de continuar a trabalhar cá. E isto liga-nos a outro problema, que são os transportes. Sim, a mobilidade é também um problema muito grande. Mas é que é exponencial. Portanto, o problema da habitação é exponenciado pelo problema dos transportes. Não é? Porque se nós temos as casas cá caras, e vamos imaginar que as pessoas até conseguem com o ordenado, mas depois se trabalham fora, têm que pagar o custo que têm, porque têm que ir de carro para o Porto, ou para Braga, ou o que seja. Todos esses custos acrescem ao orçamento familiar. E, portanto, não havendo uma rede de transportes públicos eficaz que ligue as pessoas de Esposende, do concelho de Esposende aos concelhos limítrofes, como, por exemplo, isso podia-se resolver bastante bem e, mais uma vez, é possível a Câmara contribuir para isso, como por exemplo, os passos intermodais, não é? Certo. Ou lutar para acabar com os próprios portagens, né, nas autoestradas, na A11 e na A28. Claro. Portanto, há uma série de coisas que a Câmara pode fazer nesse sentido. Mas não é só para fora, porque, por exemplo, o Concelho de Esposende não é só Esposende, não é?
temos 15 freguesias, como sabemos, e nem todas elas são junto à costa, não é? E se as coisas são más em Esposende, imaginemos, não é? Em Curvos, vamos lá por aí fora, não é? E então o que é que nós temos que ter? Como é que é possível que as freguesias, as pessoas das freguesias não consigam circular dentro do próprio concelho? Portanto, temos que ter também uma rede. Certo. E isso é algo que é municipal, portanto, uma rede de transportes municipal que permita às pessoas das diferentes freguesias estarem ligadas. Até porque alivia também o centro, depois, quem tem que vir às repartições públicas, que estão aqui em Esposende, não é? Pois, e se pensarmos mesmo em termos de habitação, por exemplo, é que isto é tudo muito interligado, porque a habitação é mais cara em Esposende do que um bocadinho mais sim, claro, quer dizer, claro. O interior, nós falamos do interior em Portugal, é fantástico, Palmeira, e citaste Curvos, mas o interior em Portugal, a interioridade, quando nós é assim, mas de facto é um problema, porque parece que estão longíssimos do mar, mas não estão, não é? Mas estão longe do mar, mas também estão longe de uma série de recursos e dos próprios centralidade de transportes. Portanto, e as casas também são mais caras, mais no litoral do que no interior. Portanto, toda essa mobilidade, juntamente com as questões da habitação, é crucial e é das coisas que a Câmara pode e deve atuar, e uma gestão CDU certamente o fará, não é? Tal como faz noutras zonas do país em que a CDU gera as autarquias e gera-as muito bem, e toda a gente reconhece como isso, não é? Certo. Porque as pessoas estão aqui normalmente, para não dizer sempre, em prol daquilo que é a comunidade, não é? E falaste há pouco, e bem, que esta, às vezes, a periferia dentro de um concelho tão pequeno, isto depois até em termos de assuntos, sabemos que é uma preocupação tua, por exemplo, do apoio familiar, nomeadamente ao nível da infância, as pessoas acabam por estar distantes das cidades, mas nós temos freguesias do concelho de Esposende onde, por exemplo, ainda não há creche, e eu sei que é uma coisa que preocupa muito neste momento a vossa candidatura, não é? É, sim, senhora. Na verdade, nós defendemos um dos grandes pilares de atuação da candidatura da CDU, não é? Que temos defendido, são os serviços públicos de qualidade, não é? Temos a questão da escola pública, temos a escola da saúde pública e os próprios transportes públicos. E a rede pública de creches é algo que não existe. Não existe nem sequer a nível. Pronto, temos a questão da creche feliz, tem poucas vagas e isso é muito importante aumentar. Mas depois há os jardins de infância. Aí a rede pública de raiz de infância existe, mas infelizmente e surpreendente, a cidade de Esposende é uma delas em que não tem a rede pública de jardins de infância dentro do concelho. Temos Esposende, temos a Vila Chã e temos em Mar. Existe uma oferta. Tudo bem, estamos completamente confortáveis com o papel das IPSS, Misericórdias e outras associações. Tem o seu papel fundamental. Um café? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Tem um papel fundamental naquilo que é a vida das pessoas, mas não pode ser o único. O Estado não se pode desresponsabilizar disso, não é? E, portanto, é fundamental termos um jardim de infância, abrir vagas de jardim de infância nestas freguesias para acolher as nossas crianças. Sim, senhora. Freguesias essas que acabam também, muitas delas, não têm creche, mas também não têm saneamento. E também é uma coisa surpreendente, não é? Como é que 50 anos depois do 25 de Abril só temos uma cobertura de 85% de saneamento básico no concelho de Esposende, não é? Há freguesias em que de facto não existe saneamento básico, isso é uma urgência. E uma vez mais é a Câmara que tem essa responsabilidade, não se pode estar para fora, não é? Embora se diga que é um custo, há quem entenda que é um investimento. Há quem entenda que até é tecnicamente impossível fazê-lo, mas a verdade é que não se percebe como é que algumas freguesias continuam sem rede de saneamento, sem um metro de saneamento básico no concelho de Esposende. Pois é, um custo, é facto, mas as pessoas que não, se nós pensarmos, as pessoas que não têm saneamento básico pagam os mesmos impostos que os outros. É verdade. Portanto, porque é que andam, não é? Os impostos são importantes, mas é para servirmos a todos, não é? Não pode ser dizermos, olha, aí não chegamos, está bem, mas não pode ser, não é? E 50 anos é muito ano, não é? Já tinha havido tempo para tratar do assunto. Nós vamos, porque os nossos candidatos têm também por trás deles, ou enfim, não dissociam da pessoa que são. Joana Santana é bióloga, vive cá em Esposende. Vives na cidade de Esposende? Fão. Fão.
Muito bem, na Vila de Fão. E eu sei, enfim, porque já tivemos a conversa um bocadinho antes, que tem aqui umas coisas muito interessantes. Esteve na Amazónia, foi? Foi. Conta-nos aqui um bocadinho para as pessoas te conhecerem. Foi assim uma experiência única para mim. Muito dedicada às pessoas, a tua vida, não é? Sim. E ao estudo das pessoas. Sim. Na Amazónia foi uma oportunidade que tive quando acabei. Eu sou bióloga, licenciei-me em Biologia na Faculdade de Ciências de Lisboa e depois fui trabalhar para uma empresa. Uhum. E aí surgiu, na altura, aquela empresa fazia um bocadinho de investigação também, tinha projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, aquela que foi agora extinta. Exato. E então era um projeto com o centro de investigação com quem eu trabalho atualmente. E houve a oportunidade, no âmbito do projeto, irmos para a Amazónia para fazer o estudo de diferenças de... como é que eu vou explicar isto? Portanto, a Amazónia é sujeita a níveis de chuvas, chamam-lhe a época das chuvas, das águas altas e depois das águas baixas. Pronto, as pessoas pensam, chove sempre, mas há alturas em que chove mais e desce mais, e depois vem a água que vem dos Andes e tudo isso. Então nós fomos ali estudar os efeitos dessas diferenças da altura da água nas aves e nos morcegos. Pronto, andámos lá, foi uma experiência fantástica, porque não nos limitámos a estudar isso. Nós fomos às comunidades, reuníamos com as comunidades, explicávamos o trabalho que íamos fazer, era nomeado alguém nessas comunidades para fazer, eram comunidades verdadeiramente comunitárias, reuniam em assembleia, diziam quem é que ia connosco. Sim. E depois eles iam connosco para o campo e estávamos ali 2 ou 3 dias em cada área. Uma coisa muito participativa, não é? Fantástico. E eles ensinavam-nos imenso e nós, pronto, teremos-lhes ensinado qualquer coisa também a eles. Claro. Espera-se, mas foi um trabalho, pronto, a Amazónia é um sonho de qualquer biólogo, não é? Claro. Apesar dos mosquitos e tudo mais. Dizia-nos, vives em Fão, fizeste esta experiência mais de campo. Joana, mais campo ou praia? Também gosto muito de praia. Eu vivo há 5 anos em Fão, mas eu nasci em junho e em julho estava com os pés, costumo dizer isto, estava com os pés no mar. No mar. De Fão. Porque praia para mim é a tua praia? É a minha praia e é um bocadinho a minha terra. Parece um bocado foleiro dizer isto, mas é a minha terra de coração, porque é a minha terra de família. Okay. A minha família é daqui e quando surgiu a oportunidade, surgiu por circunstâncias várias, surgiu a oportunidade de virmos viver para cá e viemos, não é? Ainda dentro aqui sem ser demasiadamente intimista, mas garantidamente uma pessoa que está no doutoramento e isso, lê imenso. Mas há algum livro fora dos livros do trabalho que te tenha marcado particularmente, que queiras partilhar connosco? Sim, eu estive a ler recentemente um Partido com Paredes Repidas do Álvaro Cunhal, que foi assim uma coisa muito... Este desafio, não é? Embarca, nós estamos a falar aqui de mim, não é? Sim. Mas é toda uma carga de um projeto político, claro, que é a CDU e o PCP e os Verdes, não é? E que essa carga política e essa carga histórica de um projeto político baseado nas pessoas e no bem comum, não é? Obriga também a uma postura que a CDU que repete no Conselho de Esposende uma fórmula, digamos, vencedoras, com a candidatura de Manuela Carvoeiro novamente à Assembleia Municipal. Disseste há pouco que a tua preocupação que faz parte da tua vida, tudo o que tem a ver com o meio ambiente, esse é sempre um tema sensível para a CDU, é os temas do ambiente. Voltando agora aqui um bocadinho àquilo que são as propostas para o Conselho de Esposende, Esposende até durante muito tempo, e continua a dizer que é um privilégio da natureza. É mesmo um privilégio da natureza ou em termos ambientais ainda há aqui muito trabalho a fazer-se? O privilégio da natureza e agora se calhar, se me permites, vou só falar uma coisa que é, eu antes de ir para cá estive em Loures. Okay. Fui eleita na Assembleia de Freguesia de Loures durante 8 anos. Loures é uma freguesia com 30 mil habitantes aqui. Maior que o Conselho de Esposende? Não, porque o Conselho de Esposende tem 35 mil, de acordo com os censos de 2021, não é? Se não estou em erro, mais ou menos. Mas de facto tem uma densidade populacional elevada. E isto para dizer que um autarca em Loures tem que se esforçar muito para que o ar seja puro, para que haja espaços verdes. Porque é de facto o botão reina lá naturalmente, não é?
Aqui parece que há um esforço de perder aquilo que naturalmente existe, e é isso que de facto não pode acontecer, não é? Não pode acontecer que, havendo esse tal privilégio da natureza, grande parte, uma boa parte do concelho está dentro do Parque Natural do Litoral Norte, que é cogerido com o ICNF e outras entidades, em que a autarquia tem uma responsabilidade muito grande, não é? Uhum. Não se pode demitir essa responsabilidade e, portanto, e por isso no nosso programa é uma coisa, aqui também e noutras autarquias, é uma coisa fundamental, a preservação do ambiente, porque o ambiente é algo fundamental para o nosso bem-estar físico, psicológico e também da natureza. Isto é mesmo diferenciador da vossa candidatura. Eu já entrevistei outros candidatos, naturalmente, e são efetivamente... És a primeira candidata que mostra tanta preocupação com estes temas que deveriam, enfim, se me permites, ser uma preocupação maior, dado a localização do próprio concelho de Esposende. Em termos naturais, deveria haver uma preocupação maior dos candidatos sobre estes temas, não é? Pois, só posso lamentar. Não sei se isso me orgulha, se vais ficar triste, porque de facto é incrível como é que um autarca que se candidata a gerir uma autarquia, não é? Ou um candidato que pretende gerir uma autarquia em que um dos grandes pontos fundamentais é gerir um parque natural, não certo. Se preocupar com e que nos limita às vezes tanto em termos de construção, é isso? Em termos de... Não, é que não é de limitar, o problema é que não limita o suficiente. Uma das nossas medidas, precisamente, é haver um travão do licenciamento por parte da autarquia constante para construir em zonas onde não pode, porque nós vemos, assim, eu quando era miúda vinha para cá, não é? Mas vinha para o meio do Pinhal, piqueniques, andava... O Pinhal, assim, onde é que ele está, não é? Onde certo, está? Não está, não é? Está cheio de habitações. E há um licenciamento desenfreado em zonas onde não é suposto construir. Portanto, é o Pinhal que está a ficar degradado, são as dunas, e depois vemos coisas fantásticas, como nas praias, enrocamentos, monstros a invadir a areia, porque temos casas ali a dar cabo da duna, não é? E tudo isso, os campos agrícolas, quer dizer, ainda é Esposende é um concelho que tem uma componente agrícola ainda substancial. Uhum. E agora com a lei dos solos isto também pode ser uma preocupação, não é? Mas se nós agora, e para as pessoas até pode ser uma coisa que para os proprietários pode parecer que até é um recurso fantástico, passar a ver esta conversão de terrenos, mas a atividade económica desaparece. Portanto, certo. A agricultura é uma coisa importante. Portanto, temos que parar, travar este desenfrear de construção, porque para além de destruirmos aquilo que é de todos, para o lucro de alguns, não é? Mesmo em termos futuros, estamos a hipotecar aquilo que é a vida dos nossos filhos, certo. Porque deixam de poder usufruir desse privilégio da natureza e não temos esse direito. Não é? Tu dizias-me há pouco, antes de começarmos, que também uma das coisas que fazes é a observação de aves, não é? Que é uma coisa... Eu admito, não sei se vou dizer algum disparate, a própria alteração de fluxos migratórios, não é? Que certamente é aquilo que tu observas e é uma mais-valia do teu conhecimento, deve-se notar em Esposende com todo este boom e esta especulação imobiliária, este crescimento do botão. Admito que altere também esses fluxos, não é? Migratórios. O que nós fazemos muito, até às vezes, também se pode trabalhar em migrações e eu até participo, não com a regularidade que queria, porque é um bocadinho mais longe, que é uma coisa que se chama uma estação de esforço constante de aninhagem de aves, fazemos capturas em redes, depois pegamos no bichinho, medimos, identificamos a espécie, pomos uma anilha, soltamos e depois, como há várias zonas do mundo, várias pessoas a fazer isso, vão perceber para onde é que as pessoas vão e conseguimos perceber se há alterações, se os bichos sobrevivem, se não sobrevivem, tudo isso. O que eu faço mais também dá para ver tendências, mas é mais, até participo num censo de aves comuns, um concelho inteiro, nós temos essa quadrícula por nossa conta e de facto é assim, não se consegue ver. Para conseguir essas tendências, tem que ser estudos de muito longo, não é? Não é algo que se consiga ver assim de um dia para o outro, não é? Mas é óbvio que, de uma maneira geral, se vê uma tendência de diminuição de algumas espécies, principalmente das andorinhas e das espécies que normalmente estão associadas a meios florestais e que perdem o seu habitat, não é? Isso é inequívoco, não é? Certo.
Um dos temas que garantidamente tem vindo a ser transversal a todos os candidatos é também a gestão autárquica. Como é que tu, prestes a entrar naquela casa, como é que tu vês a gestão autárquica e o que é que tu mudarias uma vez chegada à Câmara Municipal? Mudava muita coisa. Sim, duas, três ideias que achas que seriam prioritárias. Há uma ideia fundamental, que é a questão da democracia dentro da instituição. Ok. Porque a CDU, quando vê o projeto autárquico, não vê o projeto em que, olha, nós candidatámos, agora temos a gestão e está por nossa conta. Não. A CDU gosta de ouvir a população. Constrói o seu programa ouvindo as pessoas. E depois gera autarquia ouvindo as pessoas, com sessões públicas, de forma a que as pessoas possam participar nas reuniões, tanto de Câmara como na Assembleia. Portanto, haver formas de estarmos constantemente a trabalhar com as pessoas para ir melhorando o nosso próprio projeto. Não é? Isso é uma das coisas fundamentais que acho que nos caracteriza um bocadinho como únicos, não é? Pois também, não vamos esquecer também os trabalhadores das autarquias, que também têm alguns problemas relativamente ao CIADAP, que é o sistema de avaliação, e que nós defendemos que não é um sistema justo, porque estagna as carreiras dos trabalhadores, e nós defendemos quando chegamos a uma autarquia, e é uma coisa que nos caracteriza, fazemos o que se chama opção gestionária, em que nos permite desbloquear as carreiras e dar condições dignas aos nossos trabalhadores, que isso é uma coisa fundamental, não é? As pessoas não têm que estar ali retidas, e pronto, e é ter um programa estratégico de longo prazo, de desenvolvimento, em que as pessoas, em que se consiga, não é fazer medidas ad hoc, mas pensar que daqui a 10, 15, 20 anos é isto que nós queremos para o Conselho. Não é? Diz-me só uma coisa, e enquanto vamos caminhando para o fim, supomos, ou vamos teorizar, és eleita, quais seriam as 3 primeiras ou as 2 primeiras grandes medidas chegando ao gabinete da presidência, aquelas que realmente te preocupam e dirias, estas seriam as primeiras coisas nas quais eu gostaria de me envolver se fosse eleito presidente de Câmara de Esposende? Olha, como disse, há muito para fazer, mas... Sim, claro. Mas eu acho que voltava um bocadinho ao início. Portanto, era a questão da habitação e a implementação do programa municipal de habitação, que eu acho que é essencial, associado à questão da regulação do alojamento local. Isso para controlar os preços dentro do município. Isso eu acho que é uma coisa que está completamente ao alcance. Há a questão também dos transportes, não é? Que também é fundamental termos os transportes municipais. Eu há bocado não falei, mas os transportes escolares são muito deficitários. E depois, ainda mais, os transportes escolares muitas vezes coincidem as carreiras, os horários com os transportes regulares. E isso, por um lado, é uma insegurança para as nossas crianças e, por outro lado, faz com que também durante as férias escolares as pessoas ainda tenham menos horários para poderem circular no Conselho. Portanto, isso também é uma medida fundamental. E há bocado não falámos numa coisa que também é crucial, não é? A questão da saúde. Nós temos um combate muito... A CDU esteve à frente do combate contra a extinção dos centros de saúde no Conselho, não é? Ainda temos o Centro de Saúde de Belinho para reabrir recentemente, reabriu o da Apulia, mas ainda temos o de Belinho para abrir. Entretanto, também não sei se tens conhecimento, mas também fechou a farmácia de Belinho, que também tornando a vida daquelas populações ainda mais complicadas, e portanto há aí uma força a fazer, e temos que também lutar. A saúde está muito entregue aos privados. Mais uma vez, não é que eu seja contra os privados, mas temos que ter uma oferta pública, não é? A saúde é das coisas mais fundamentais que nós temos. Não temos... Onde é que uma pessoa que parta uma perna vai fazer reabilitação aqui? Vai para Barcelos. Mais uma vez, não tem sequer transportes para ir, se calhar, devidamente, não é? Vai adiando. Não temos um hospital que sirva o Conselho dignamente. E mesmo os próprios serviços mais especializados, os nossos centros de saúde funcionam em horários
muitas vezes desencontrados, reduzidos, falta-lhes recursos humanos e aí tem que haver um investimento fantástico. E há uma coisa que não nos podemos esquecer, que é a questão de... nós temos um concelho extremamente envelhecido. Não sei se é 60%, uma coisa assim da população tem mais de 60 anos. Eu tenho ideia que havia um valor desse. E nós sabemos que é um problema, não é? É um problema para as famílias e para as próprias pessoas que têm direito a envelhecer com dignidade e não há ofertas públicas com preços acessíveis para estas pessoas terem a sua vida em dignidade. Portanto, haver essas casas de apoio para a terceira idade. E não é só isso, não é só casas de apoio em que as pessoas cheguem lá e fiquem, não. É apoio domiciliário, se for necessário, formas de ter as pessoas em casa o maior tempo possível. Os avós para mim é uma coisa muito cara, porque uma avó que... e é muito triste nós vermos pessoas envelhecer que deram uma vida inteira à comunidade e que não têm... As pessoas esquecem-se completamente dela. E isso é fundamental, não haver esse esquecimento, não é? Porque, na verdade, é a maior parte das pessoas do concelho neste momento. Portanto, sei lá, podíamos falar tantas coisas, as questões... Há uma outra coisa muito, que eu acho que é crucial e liga outra vez com a questão da democracia, o apoio ao movimento associativo. O movimento associativo é uma força viva num concelho, não é? Para o desporto, para a cultura, para o lazer, para tudo, não é? São os grupos desportivos, os grupos... olha, até para as questões da terceira idade, uma série de pessoas, as coletividades... A Câmara subsidia essas, mas esse subsídio não é transparente e é crucial que o seja, não é? Porque senão o que é que vai acontecer? Afeta a democracia, porque nós sabemos que se as associações souberem que dependem de um determinado subsídio, e quem diz associações, diz jornais, diz o que for, não é? Toda a comunicação social... Que não é o nosso caso. Que não é o vosso caso, não estão exposendo. Uma série de associações e estruturas que dependem dos subsídios da Câmara e que muito bem que a Câmara lhes dê, mas isso deve ser feito de uma forma transparente. E o que eu defendo, o que nós defendemos, e não é só defendermos, porque é muito bonito defender, mas nós temos provas dadas e fazemos isso, e fizemos isso em Loures e fazemos nos outros concelhos, que é um regulamento de apoio ao movimento associativo e às instituições no concelho que seja extremamente transparente. Fizemos uma coisa muito engraçada em Loures, que foi construir um regulamento que teve um processo de construção com o movimento associativo, teve um processo de abertura à consulta pública, onde as diferentes forças políticas e pessoas individuais que não estando já no movimento, mas que hipoteticamente que gostariam de formar uma associação, puderam dar a sua opinião. E depois foi aprovado. Isto é uma verdadeira participação cidadã. E é isto que as pessoas podem esperar com a gestão da CDU nas autarquias. Na Câmara Municipal, se nos derem essa confiança, podem contar que é essa a gestão que nós vamos fazer. Se elegerem vereadores, podem contar que vai ser essa a nossa postura de fazer propostas e pressão neste sentido. Se espera-se que nos elejam para a Assembleia Municipal, vamos estar vigilantes com o Manuel Carveiro, como já disse, que lá esteve e fez um fantástico trabalho de estar sempre vigilante àquilo que é a atuação da Câmara e nas Assembleias de Freguesia, não é? A que nós nos candidatamos e que nós achamos que é fundamental estarmos todos estes órgãos para garantirmos que temos um concelho, de facto, para todos. Joana, agradeço-te muito esta conversa. Ficaríamos aqui, certamente, muito mais tempo. Ficamos a conhecer Joana Santana, é a candidata da CDU à Câmara Municipal de Esposende. Passámos em revista, não vou resumir porque eu resumiste muito bem agora na parte final, grande parte deste extenso programa que tens aqui, que certamente as pessoas terão a oportunidade ainda de conhecer ao longo agora da campanha, assim que vai arrancar. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada, eu.